Bem-vindos ao canal, eu sou a Gisele Santos, sou a sua nutricionista e esse aqui é o primeiro vídeo de uma série de vídeos onde eu vou me aprofundar um pouco mais sobre assuntos muito comentados e também muito perguntados por vocês. Normalmente eles são perguntados em outros canais onde eu não tenho muito tempo para falar, então aqui a gente vai conseguir se aprofundar e tenho certeza que vocês vão tirar todas as dúvidas. Vamos começar falando sobre beta-alanina. É um suplemento que vem ganhando um espaço muito grande no mundo esportivo, mas antes vocês precisam entender o que é a beta-alanina para assim a gente entender qual que é a função e se de fato ela serve para o tipo de modalidade, para o tipo de esporte que você faz. A beta-alanina, ela tá na lista dos 5 suplementos de mais evidência que nós temos quando pensamos em melhora de performance, melhora de rendimento. Só para efeito de curiosidade, os outros suplementos são nitrato, cafeína, a nossa querida creatina e o bicarbonato de sódio. Então é um suplemento extremamente estudado e muito validado. A beta-alanina nada mais é do que um aminoácido não essencial, que tem como objetivo principal aumentar os níveis de carnosina intramuscular. Carnosina intramuscular é o que vai ajudar a gente a diminuir fadiga. Sabe aquela sensação de queimação no músculo que você sente quando está treinando? Esse é o objetivo com a suplementação de beta-alanina. Os efeitos da beta-alanina são mais relevantes em exercícios com duração de 30 segundos a 10 minutos, como por exemplo, crossfit, sprints, natação, séries de musculação. São nesses esportes que a beta-alanina está mais validada e mais estudada e sim, pode ser um grande recurso ergogênico quando a gente pensa nessa melhora aí de performance, nessa melhora de rendimento. Para efeito de curiosidade, os estudos mostram que existe uma sinergia entre a suplementação de beta-alanina juntamente com a suplementação de creatina, principalmente atuando na melhora de força, potência e também recuperação muscular. Antes que eu me esqueça, não deixa de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e também as suas dúvidas ou seus comentários. Tá, Gi? Mas quanto tempo suplementando eu já começo a sentir os efeitos da beta-alanina? O que os estudos mostram pra gente que a suplementação feita por pelo menos 4 semanas já consegue te trazer uma vantagem com essa suplementação. A indicação é que essa suplementação ela dure de 8 a 12 semanas, você podendo fazer doses de manutenção após a 12ª semana. Mas, um ponto muito importante, quanto de beta-alanina eu vou usar para conseguir ter esse efeito ergogênico? O que nós temos comprovado é que a ingestão deve ficar entre 4 a 6 gramas de beta-alanina todos os dias, inclusive naquele dia que você não treinar. E por que eu tenho que reforçar isso? E é muito importante. Muitas pessoas acham que a beta-alanina é um pré-treino. A beta-alanina, apesar de estar presente em alguns suplementos pré-treino, ela não é um pré-treino. A beta é um suplemento de uso crônico, ou seja, independente de treinar ou não, eu tenho que fazer a suplementação. Lembra? Você está aumentando os níveis de carnosina no seu músculo. Então, você tem que ir todos os dias lá e colocar um pouquinho. Você tem que todo dia acumular um pouco de carnosina, inclusive no dia que você não for praticar sua atividade física. Essas doses de 4 a 6 gramas, ingeridas de uma vez só, elas podem trazer um colateral chamado parestesia. Essa parestesia é um formigamento que algumas pessoas, principalmente pessoas mais sensíveis, podem sentir com a suplementação de beta-alanina. Como que eu diminuo essa parestesia? Fracionando a dose. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos pegar então um indivíduo que vai usar 6 gramas de beta-alanina, tá? Isso foi o que a nutricionista indicou, um praticante lá de crossfit ou de Hyrox. O que eu posso fazer para que ele diminua esse colateral e não sinta tanto esse formigamento? Eu posso fracionar em 3 vezes ao dia. Nós temos alguns estudos que mostram que o fracionamento pode causar uma melhor absorção de beta-alanina. Eu, Gisele, levando em consideração que o efeito do suplemento é mínimo, então quanto mais certinho você suplementa, quanto mais você segue o protocolo à risca, melhor. Eu prefiro fracionar. Então eu sempre peço para os meus pacientes fracionarem pelo menos 3 vezes ao dia, até para manter esse pico de beta-alanina alto ao longo do dia. Vamos resumir então. Suplementar por pelo menos 4 semanas para poder conseguir sentir os efeitos, com protocolos que podem durar de 8 a 12 semanas e podem ser seguidos de protocolos de manutenção.
Durante essas 4 a 8 ou 12 semanas, a dosagem de 4 a 6 gramas e o protocolo de manutenção, que pode ser feito após essas 12 semanas, a dosagem já pode ser um pouquinho menor, de 1,2 a 1,6 gramas de betalanina todos os dias. Muito importante lembrar, normalmente aqui no Brasil, os suplementos de betalanina, eles vêm com um dosador que na maioria das vezes é um dosador de 2 gramas. O que pode te induzir ao erro. A pessoa vai lá e suplementa, acha que é uma dose só e acabou. 2 gramas não é nem a dose mínima indicada de betalanina, que lembra? 4 gramas. 2 gramas serviria para uma dose de manutenção. Então, normalmente, quando você vai comprar um suplemento aqui no Brasil, provavelmente para você poder ter uma dose mínima indicada para o efeito ergogênico, pelo menos 2 dosadores. Fiquem muito atentos a isso. Mas, Gi, eu preciso ser atleta para suplementar com betalanina? Não. A betalanina traz um efeito positivo não somente em atletas, indivíduos com volume e intensidade maior de treino, mas também em praticantes de atividade física, claro. Pessoas que têm uma frequência boa com o treino, né? Não vai treinar uma vez na semana, 1, 2 vezes na semana e querer usar a betalanina. Por que eu citei as modalidades que essa suplementação pode ser efetiva? Porque são modalidades que causam essa acidose, são modalidades que causam essa queimação. Se você pratica algum esporte que não causa essa acidose, essa queimação, e é um esporte em que você não sente isso durante o treino, provavelmente a suplementação de betalanina não vai fazer muito sentido. Uma dúvida muito comum é se a betalanina pode ser interessante também para corredores de longas distâncias. Pode ser um suplemento, levando em consideração que em alguns períodos de uma corrida longa, por exemplo, você vai ter essa acidose sendo causada, porque você vai de repente dar um sprint, ou vai dar um pouco mais de intensidade, inclusive algumas fases de treino para uma preparação para uma corrida. Você vai passar por períodos de mais intensidade em que essa acidose provavelmente vai acontecer, então a betalanina pode sim ser um suplemento interessante para você também. Caso você esqueça um dia de usar sua betalanina, você não precisa compensar no próximo dia, até porque nós estamos falando de um suplemento que tem um efeito cumulativo, né? Então, você suplementou ontem, anteontem, então você tem betalanina circulante ainda nesse músculo, é só seguir o baile e continuar a sua suplementação. Não existe o melhor horário para suplementar a betalanina, o mais importante é que você suplemente todos os dias para que você consiga colher os reais benefícios desse suplemento tão validado, tão estudado e que dentro de um contexto equilibrado e saudável pode sim colaborar muito com o seu rendimento, com a sua performance. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí nos comentários o que você achou. Se você quer mais vídeos como esse, e mais uma vez, não deixa de se inscrever no canal, porque vai ter muito assunto bacana por aqui. Bem-vindos ao canal, eu sou a Gisele Santos e sou as... Olha, isso vai acontecer.